Fazer novas escolhas pode ser desafiador, mas o que seriam das nossas conquistas se nunca arriscássemos? O medo de falhar às vezes nos paralisa, mas é preciso sair dessa zona de conforto que estamos inseridos. Creio que cada um de nós foi chamado para viver o seu propósito e extrair o seu potencial máximo. Alguns só não vivem a plenitude do seu propósito por receio e medo do incerto. Mas eu te digo que às vezes é preciso arriscar. Há um ano atrás, eu tomei a maior decisão da minha vida: mudar de estado. Eu me permiti viver algo diferente. Hoje, olhando para trás, percebo que foi a melhor decisão que eu tomei. Nós costumamos achar que nem todos os nossos sonhos irão se realizar. Antes, o meu maior medo era nunca me sentir realizada. Sempre me preocupava com as decisões que eu deveria tomar, até o momento em que eu me permiti arriscar. E se não der certo? E se eu não conseguir? O medo de arriscar paralisa os nossos sonhos. Sempre achei que quando a oportunidade batesse na minha porta, eu iria saber, eu iria arriscar. Mas a verdade é que nunca se sabe o que está por vir. Você só vai saber se algo é para você quando se permitir viver. Mas e se eu não souber qual caminho seguir, quais decisões tomar? Às vezes tudo parece tão incerto. Se eu posso te dar um conselho, a vida não vem com um manual. Cada um de nós está sendo guiado por um destino. Cabe a nós escolher o caminho. O caminho a seguir não deveria causar tantos medos e preocupações. Deveríamos apenas escolher sem muitos receios. Tenha coragem para viver o novo. Arrisque, se permita. Afinal, cada passo dado com intencionalidade é um passo em direção ao seu propósito. Atualização dos últimos 20 dias dessa viagem incrível que eu fiz para minha cidade natal. Hoje já é dia 6 de março. E já se passaram os 20 dias. Eu, inclusive, já voltei para minha casa e sentei aqui para compartilhar alguns pontos muito fortes que eu observei durante essa viagem. Após um ano longe da minha cidade natal, Cabo Frio, tive a oportunidade de reencontrar a minha mãe, o meu irmão e alguns amigos. Eu acredito que esse foi o máximo de tempo que eu já passei longe da minha família. Eu quero abrir vários pontos aqui também para a gente poder conversar. A primeira observação que eu fiz é que eu voltei para o mesmo lugar, só que agora eu não sou mais a mesma pessoa. E isso é realmente uma loucura, porque eu voltei para o mesmo ambiente, tive conexão com as mesmas pessoas, só que eu não sou mais a mesma Vitória de um ano atrás. Eu amadureci em diversos pontos da minha vida, eu criei uma nova mentalidade e eu me permiti evoluir. Não que as pessoas tenham ficado paradas no tempo, pelo contrário, todas elas também evoluíram, cada uma do seu jeito, mas eu pude observar que algumas pessoas que eu tive conexão assim, não perceberam logo de cara que eu mudei, então me trataram da mesma forma de antes. Então essa foi a minha primeira impressão, com amigos também, sabe? Conversando, eu sinto que as minhas ideias não são mais as mesmas ideias, então em alguns pontos de conexão, talvez a gente não tenha mais aquela conexão que a gente tinha de amizade. Eu sinto que existem pessoas que vão ficar na sua vida por muito tempo e que vão ser sempre suas amigas, mas percebo também que certos amigos são para algumas épocas da sua vida e conforme você vai amadurecendo, você precisa se permitir se conectar com outras pessoas. E aí Deus vai colocando novas pessoas na sua vida. E não que isso anule as amizades anteriores, mas a gente precisa entender qual é a fase das nossas vidas que nós estamos vivendo. Isso vai para o nosso segundo ponto de reflexão, que é sobre a maturidade e a responsabilidade. A partir do momento em que a gente cresce e a gente se permite evoluir, a gente precisa amadurecer e nós precisamos entender o nosso nível de responsabilidade com certas coisas na nossa vida. Eu tive um senso de ambiente muito grande que me permitiu valorizar as pequenas coisas que antes eu não valorizava. Sabe uma coisa que eu sempre tive a oportunidade de fazer e antes eu não valorizava? Ir à praia. A região dos lagos, no Rio de Janeiro, é uma região com muitas praias. E especificamente a casa da minha mãe fica a 5 minutos de distância da praia. E eu tinha a oportunidade todos os dias de absorver a vida, de acordar
ir fazer uma caminhada. Eu acho que a ida a uma praia, poder fazer uma caminhada, não era algo que eu priorizava. Isso porque eu estava acostumada com a minha realidade de trabalho e aquilo tudo. E voltar para aquele ambiente foi muito sensacional, sabe? Porque eu valorizei algo que hoje eu não tenho perto, né? Agora, estando aqui no Rio Grande do Sul, não tem praia pertinho da minha casa. Então, assim, caramba, eu valorizei algo que era normal, algo que não fazia diferença, tava ali, eu podia olhar quando eu quisesse. Então, às vezes, nós precisamos valorizar algumas coisas. E a gente só valoriza de verdade quando a gente se afasta. Vou tocar em outro ponto também muito importante, que é a valorização de amizade. Sabe, esse tempo distante me fez perceber que existem pessoas que não podem estar mais na nossa vida. Eu pude ver nitidamente quem se importa comigo, quem queria minha presença de verdade por perto durante esses dias estando lá. E também percebi outras pessoas que não se importaram nem um pouco com a minha presença, não fez nem um pouco de diferença. Então isso é muito legal para você ver quem realmente está com você nessa jornada da vida. Outro ponto de reflexão muito grande é que as mudanças internas, às vezes, requerem mudança de ambiente. Eu percebi que nós nos acostumamos demais com as pessoas, com o local em que vivemos. E nossas percepções mudam quando nós nos permitimos mudar, quando nós mudamos de local, de ambiente. Isso é tão nítido porque muitas vezes a gente está insatisfeito com a nossa realidade, a gente quer mudar, mas a gente não percebe que não existe só o nosso mundinho, a nossa vida, as pessoas que a gente sempre se conecta. Cara, existe vida muito além do local que você está inserido. E você só vai perceber isso quando você se permitir sair dessa sua zona de conforto. Isso é muito louco, porque às vezes a gente se acostuma tanto com o nosso ambiente, com o nosso trabalho, com as nossas amizades, que a gente se esquece que existe muita vida. Existem muitas pessoas para nos conhecer, existem novas oportunidades, novos locais para a gente visitar, e às vezes a gente se adapta tanto com essa nossa realidade, com esse nosso mundinho, que a gente se fecha, a gente fica pequeno, sendo que para se expandir é preciso sair desse lugar. Tem uma história que eu vi recentemente sobre um pescador. Ele estava sentado pescando e ao lado dele havia uma frigideira. E uma pessoa de longe observava e ele pescava, pegava o peixe, colocava dentro da frigideira e media. O peixe que cabia dentro da frigideira, ele colocava ali no saquinho, né? Guardava o peixe. E o peixe que era grande demais, ele pegava e jogava de volta no oceano. E a pessoa que observava aquilo de longe chegou para ele e perguntou: por que você faz isso? Por que você pega um peixe que cabe dentro da frigideira, mede, e o peixe que cabe você coloca no saco, o peixe que não cabe você joga de volta no mar? Aquele cara respondeu: não quero frustrar a minha expectativa sobre algo que não cabe na minha realidade. Então o peixe que ele é muito grande, ele não me cabe, por isso eu devolvo ele de onde ele saiu. Muitas vezes nós fazemos isso com as oportunidades que nos aparecem. Às vezes nós nos achamos pequenos demais para enfrentar novos desafios, para aceitarmos uma proposta, né? Porque parece algo grande demais. E aí você acaba se tornando esse peixe que se encaixa apenas em uma frigideira. E se uma oportunidade é muito grande, você não tem como se permitir viver aquilo. Só que, se a gente parar para pensar, se nós nos permitirmos evoluir, trocar de frigideira, nós vamos ter a oportunidade de pegarmos peixes maiores. E essa analogia da frigideira, eu tô falando do seu ambiente. Você tem a oportunidade de sair do ambiente que você está inserido para ter novas oportunidades, para conhecer novas pessoas e para se descobrir como indivíduo. E durante esses dias eu pude perceber que nem tudo era tão grande quanto eu pensava. No passado, estando na realidade que eu estava inserida com aquelas mesmas pessoas, qualquer dificuldade que me aparecesse, eu provavelmente não ia continuar. Eu pensava muito: meu Deus, o que fulano vai pensar de mim? E se eu fizer isso? E se eu tomar essa decisão? E se eu postar isso nas redes sociais? E o que as pessoas vão falar de mim? Só que às vezes nós precisamos colocar apenas uma coisinha na nossa cabeça, que existe vida além da nossa realidade. Deixar de fazer alguma coisa que você ama, de acreditar em um sonho que é muito importante para você,
por causa da opinião das outras pessoas não vale a pena. E vou compartilhar uma coisa com vocês. Durante todos esses dias eu fiquei inserida, imersa em um projeto pessoal. Tô falando aqui pra vocês em primeira mão, não tinha falado ainda isso no canal. E durante esses dias que eu fiquei lá na minha cidade, eu tive a oportunidade de trabalhar e de continuar evoluindo no meu projeto. E isso só aconteceu porque hoje, finalmente, eu tenho liberdade geográfica. Eu pude sentar em um café e trabalhar, desenvolver o meu projeto, me conectar com pessoas que estão também envolvidas nesse projeto. Isso é mais uma das coisas que eu entendi, que é sobre o foco. Quando você desenvolve o foco, você consegue trabalhar no que você precisa, você consegue estudar, ler aonde você está. Mesmo que você mude o seu ambiente, mesmo que você esteja em uma viagem, você entende quais são as suas prioridades e você sabe qual é o poder do foco sobre a sua vida. E eu confesso que isso realmente me surpreendeu, porque eu consegui de verdade trabalhar, consegui fazer o que eu precisava fazer, sem dar desculpa, tipo, nossa, eu tô viajando, por que eu tenho que fazer isso, por que eu tenho que fazer aquilo? Eu fui lá, acordei mais cedo e fazia, eu sentava na frente do computador e eu trabalhava naquilo que eu precisava. Outro ponto de reflexão que eu preciso compartilhar aqui com você é sobre como lidar com a vida em meio a imprevistos. Durante os dias que eu passei lá, 10 dias eu estive doente. Eu ainda estou me recuperando, mas eu peguei uma gripe muito forte, fiquei com febre, tossindo muito e ainda estou tomando medicamento. E mesmo alguns dias não estando muito bem, teve uma semana que eu fiquei bem rouca, eu consegui focar no meu trabalho. Teve alguns dias que eu precisei descansar, então eu também precisei ser resiliente. Acho que isso fala muito sobre a nossa vida, né? Tem dias que nós estamos bem, a gente programa algo, mas aí no outro dia acontece um imprevisto. Como é que a gente lida em meio a tantas situações e a imprevistos, né? E tem duas perguntas que eu me fiz durante todos esses dias e que eu posso fazer para você também. Quanto algo é importante para você? Qual é o seu motivo para persistir? Só que nós, como seres humanos, temos tendência a darmos desculpas para as coisas. Quando um obstáculo aparece, é muito mais fácil eu chegar lá e desistir. Só que se eu sei o quanto aquilo é importante para mim, qual é o motivo da minha persistência, eu não posso desistir fácil. Isso me faz pensar sobre tudo que eu aprendi durante um ano. Nesses 20 dias eu não só valorizei mais as coisas que antes eu não valorizava, como por exemplo uma caminhada na praia, apreciar mais a natureza, valorizar mais as pessoas que, antes era tão normal acordar todos os dias e ver ali a minha família e agora a gente está distante, mas também valorizar a realização de alguns sonhos e da minha nova realidade. Porque, por exemplo, hoje eu tenho a liberdade geográfica que eu tanto sonhei, então essa é a realização de um sonho, sabe? Eu cheguei até a comentar nos stories e pensar que o local que eu estava trabalhando lá com o meu computador, que era uma cafeteria, e pensar que um dia eu enviei currículo para aquele lugar, sabe? Para poder trabalhar ali como atendente. E hoje eu tive a oportunidade de sentar naquele café, de trabalhar e de entender o quanto os meus sonhos são importantes. Então, se eu posso dizer uma coisa, não desista dos sonhos que você tem e não deixe de acreditar que você tem potencial e que um dia você vai realizar. Cara, eu literalmente vivi um ano que pareceu 6 em 1. E esse é o poder da permissão, se permitir viver coisas novas, mudar a sua rota, se comprometer com coisas diferentes, se permitir sair da sua zona de conforto. Essas são algumas pautas que me fizeram refletir bastante, porque por causa de uma única decisão de mudança de estado, toda a minha vida mudou. E uma coisa que eu preciso dizer aqui é que às vezes a gente acaba se adaptando com a nossa realidade. Então assim, eu saí do estado que eu morava, vim morar no Rio Grande do Sul, só que assim, depois de um tempo, essa minha realidade se tornou a minha zona de conforto. Então, às vezes a gente precisa também sair da zona de conforto atual. Estar de volta na casa da minha mãe não era a minha zona de conforto, sabe? Aquilo ali já não é mais a minha zona de conforto. Então, voltar para lá realmente me tirou da minha zona de conforto, me fez observar tantas outras coisas que eu não observava, valorizar mais os detalhes. Então, uma pergunta que eu me fiz também é o quanto que eu estou comprometida com essa jornada. Sabe, o quanto que a jornada ela tem sido realmente importante para mim. E isso é fundamental, sabe? Você compreender qual é a sua margem de conforto. E eu te pergunto, o quanto que você está comprometido com a sua própria jornada? A nossa vida é volátil. Eu preciso falar isso aqui. A verdade é que nem sempre nós vamos ter o controle de tudo. Mas até quando? Tudo vai ter uma desculpa para mudar a sua realidade. E eu acredito que no fim essa reflexão tem um grande aprendizado.
que é parar de se questionar sobre o que você ainda não viveu e fazer acontecer. É possível que esse vídeo esteja um pouco mais longo do que eu esperava, mas eu preciso colocar para fora um pouco mais das minhas ideias e todas as reflexões que eu obtive durante essa viagem. E eu preciso te dizer que só existe a sua própria vida, a sua própria jornada. Nós somos seres individuais e nós temos a nossa própria singularidade. E é isso que é tão belo, sabe, nessa jornada de construção da sua vida. Perceba que quando você é autêntico, você se destaca. Então se permita ser autêntico e pare de se comparar e, se possível, saia da sua zona de conforto e comece a trabalhar essa evolução dentro de você. Eu sinceramente quero isso todos os dias, de viver a minha própria verdade, ser cada vez mais autêntica. Últimas considerações, acho que está sendo um desafio agora voltar para a minha realidade, né? Porque agora estou de volta e eu preciso reorganizar algumas coisas, alinhar a minha rotina, continuar fazendo o que eu preciso fazer, viver sem dar desculpas e continuar seguindo firme, com foco total. E em breve eu quero trazer um vídeo para vocês aqui falando um pouco sobre disciplina, sobre retomada de disciplina da nossa vida. E quem sabe, né, eu trago um vlog aqui pra vocês. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Então é isso, pessoal. Amei compartilhar todas essas ideias com vocês. Se você gostou desse novo formato de vídeo, né, com paisagens, algumas coisas da minha vida, deixa aqui nos comentários também para eu poder saber. Quem sabe eu trago mais vídeos nesse formato para vocês. Caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, já aproveita e se inscreve aqui embaixo para que você não perca mais nenhum vídeo. Se você gostou desse conteúdo, aproveita e já deixa o seu like. Agora eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima.